E olha, esse mês completam 4 anos que foi declarada a pandemia da Covid-19 no Brasil. No Amapá, o primeiro decreto com as medidas mais restritas saiu na segunda quinzena de março de 2020. Quando a Covid foi classificada como pandemia, mais de 4.000 pessoas já tinham morrido pela doença no mundo. Em 4 anos, o vírus já matou mais de 7 milhões de pessoas. Em maio do ano passado, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência em saúde pública pela doença. Mas a pandemia deixou marcas de profundo sofrimento na população brasileira. Um processo dramático, vivido pela maioria das famílias. Foram inúmeras perdas, as pessoas não puderam enterrar seus mortos, tivemos que nos distanciar. Enfrentamos o lockdown, onde tudo parou, fechou, e o toque de recolher. Aos poucos, quando as coisas foram melhorando, veio a vacina. Ela chegou e deu um novo significado à vida. A contaminação foi diminuindo. O deputado federal Dorinaldo Malafaia era o superintendente da Vigilância em Saúde na época. Ele relembra cada detalhe desse, que foi um dos piores desafios vividos pela humanidade. Bem, eu lembro perfeitamente o dia que eu tive a primeira informação de que nós estávamos entrando no processo de pandemia. Eu estava no aeroporto de Brasília, assistindo a TV, quando vi Tedros Adhanom, que era o secretário-geral da Organização Mundial de Saúde, decretando o estado de pandemia. Eu realmente fiquei muito abalado como profissional de saúde naquele momento, coordenando a vigilância em saúde do estado e ouvindo diretamente de uma representação tão importante que nós entrávamos numa pandemia. Isso para mim foi marcante, porque a partir daquele momento no aeroporto, mesmo em Brasília, nós fomos orientados a usar máscara. Eu cheguei em Macapá, eu lembro que ao pousar em Macapá, a primeira ligação que eu recebo é do governador, dizendo para que a gente pudesse se preparasse rapidamente com a equipe para poder fazer o enfrentamento ao que viria. Eu lembro que do aeroporto fui direto para a Vigilância em Saúde, convocamos Defesa Civil, Secretaria de Estado de Saúde, para poder exatamente identificar e criar um plano de contenção. A primeira medida que nós tínhamos clareza era de que a gente precisava ter um plano de contenção, porque não tinha, a ciência não tinha clareza ainda do que era aquele momento e aquele vírus que a gente estava enfrentando. Nós não tínhamos ainda a certeza de onde veio e como chegou até a população e como se estendeu. Então, portanto, naquele primeiro momento foi a certeza de que a gente tinha que fazer isolamentos e fazer realmente uma aplicação do distanciamento entre as pessoas. Eu tinha clareza de que a saúde e o enfrentamento à pandemia naquele momento ele precisava muito da experiência da ciência e, portanto, a primeira medida foi acreditar na ciência e ter, nesse sentido, as orientações para que a gente pudesse atuar orientando as pessoas. Então, a orientação naquele primeiro momento foi fundamental. Eu sempre buscava, nesse período da pandemia, o equilíbrio entre isso, entre orientar de maneira científica e, ao mesmo tempo, também não transformar isso no máximo de alarde, no sentido de descontrolar a população ou transformar isso num estado de caos que já era, mas não por parte das autoridades. Então, eu acho que esse equilíbrio foi um grande desafio. Uma outra questão que eu acho que é muito importante lembrar foi que, no primeiro momento, nós passamos por um nível de descrédito muito grande. A população, principalmente segmentos que estavam mais preocupados com a questão econômica, eles realmente achavam que a gente estava brincando. Eu lembro que quando nós falávamos que era necessário fechar, ficar em casa, preservar a vida naquele momento, muita gente hostilizou o nosso posicionamento. Muita gente não acreditava. E, lamentavelmente, começaram as perdas. Pessoas morrendo, as famílias sendo destruídas, irmãs gêmeas que chegaram a falecer, famílias inteiras que foram se perdendo. Nós passamos de 100 casos de mortos, 200, 300, e eu era a pessoa que sabia os que estavam primeiramente internados, os que foram contaminados, os que foram internados, os que foram entubados e os que foram a óbito. O advento do HU, o HU foi fundamental. Se nós não tivéssemos um hospital naquele tamanho, com aquela possibilidade de acolhimento da população, a gente teria uma condição muito pior. Ou seja, foram vários fatores que permitiram que a gente pudesse também, mesmo numa pandemia, saísse com resultado com perdas, logicamente, significativas, mas que a gente tivesse no estado do Amapá um índice de letalidade que foi o segundo menor do país. A gente não tem nenhuma dúvida de que quando nós lançamos o plano de vacinação para todo o estado, mesmo com poucas vacinas, somente a vacina do Butantan, nós começamos a ver claramente a deshospitalização. As pessoas começaram a sair do HU vivas, começaram a ter menos pessoas idosas
chegando para ser internada e, portanto, a gente começou a perceber claramente que os indicadores começaram a mudar com o advento da vacina. Por isso eu acredito muito no papel que cumpre as vacinas no sentido da preservação da vida. Olha, um momento desafiador para todos nós foi quando teve a crise em Manaus, que lamentavelmente, por falta de uma condução novamente política pelo governo central, vocês acompanharam as mortes que tiveram em Manaus por falta de oxigênio. Eu lembro que nós ficamos no centro de operações tentando garantir que não faltasse oxigênio. Eu lembro que Laranjal do Jari seria o primeiro município que poderia ter uma morte por falta de oxigênio, ou seja, seria muito grave, porque uma coisa era ter assistência, né, você ter a vacina e faltar oxigênio. Eu lembro do esforço que foi feito nesse dia, onde eu queria aqui reconhecer, inclusive, o papel na época do presidente do Senado, o senador Davi, que conseguiu articular rapidamente que a gente tivesse, a partir da nossa solicitação, tivesse aqui o aporte de mais de 300 cilindros de oxigênio numa noite, numa madrugada, com aviões da Hércules, da Força Aérea, chegando aqui no Amapá, a partir de muita pressão política, para que a gente não tivesse nenhum óbito por falta de oxigênio. Depois nós conseguimos inaugurar usinas de oxigênio. Isso deu um alívio muito grande para todos nós, que estavam nos bastidores, e a gente já tinha vacina, a gente já sabia das medidas protetivas, mas a falta de oxigênio seria realmente um caos mais generalizado do que já era. Olha, algumas lições eu acho que são sempre importantes a gente trazer para a nossa vida. Eu acho que uma das principais lições é de que eu passei particularmente a valorizar mais o que é o nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho que o SUS é um patrimônio do povo brasileiro, que tem deficiências, mas que na hora que foi necessário ter um sistema que pudesse proteger a população e vacinar em larga escala, esse sistema estava pronto e precisa ser melhorado. Então, essa é uma lição que eu trago comigo e sei que hoje o brasileiro, a brasileira, tem clareza de que o Sistema Único de Saúde precisa ser mantido e fortalecido. Então, isso é algo que eu trago, inclusive, para o meu mandato, como a defesa desse Sistema Único de Saúde. Uma outra questão que eu acho que é uma lição fundamental é que a gente precisa acreditar na ciência. Não é acreditar de maneira cega na ciência, mas é entender que Deus deu uma capacidade intelectual para que a gente pudesse produzir benefícios para a sociedade. E isso não pode ser desqualificado de maneira irresponsável, que muitas vezes acontece com o negacionismo. Nós precisamos entender que muitos cientistas, muitas pessoas, a comunidade científica trabalha para ter possibilidade de melhor qualidade de vida, salvar a vida das pessoas, mas, sobretudo, eu queria dizer para vocês que uma grande lição para mim, inclusive estar à frente desse mandato federal, é de que a gente possa realmente ter o equilíbrio necessário e lutar cada dia mais, cada vez mais, para que a gente tenha saúde de qualidade. Saúde de qualidade, para mim, é o ponto fundamental para que a gente possa realmente melhorar a condição de vida da população, né, e dar segurança e sobrevida para todos nós. Então, eu acho que essas são lições fundamentais, muito equilíbrio mental para conduzir as adversidades que a gente vai enfrentando no dia a dia. Acho que uma das grandes lições também é a empatia, a relação de afetividade entre nós, entre as famílias, entre os amigos. Eu confesso a vocês que assisti a isso de maneira muito presencial, a quantidade de pessoas que morreram na pandemia e quantas famílias foram destruídas, quantas pessoas não conseguiram se despedir de uma mãe, de um avô, né, de um filho, né? Quantas pessoas não conseguiram fazer esse desenlace, que é muito importante para a gente, que é a despedida, né? Eu presenciei muito diversos momentos em que a gente tinha que se despedir de uma maneira fria, né, sem fazer realmente esse velório que é tão importante para o ser humano, né, que é a despedida do seu ente querido. Eu acho que isso foi muito marcante. Parece que as pessoas não morreram, elas por um encanto, né, elas desencantaram, elas desapareceram, ficou um sentimento de um vazio. Eu lembro que os cemitérios eram fechados e as famílias também não podiam enterrar, além do velório, não podia ocorrer o sepultamento, né? As famílias não podiam acompanhar o sepultamento dos seus familiares.